No vídeo de hoje eu vou falar sobre renda fixa em dólar. A grande verdade é que se a renda fixa no Brasil já é boa, imagine só renda fixa em uma moeda forte. Só para dar um exemplo, se você tivesse apenas deixado o seu dinheiro parado em uma conta em dólar nos últimos 12 meses, você teria tido uma valorização em reais de 18,4%. Isso sem considerar que você poderia ter investido o seu dinheiro em dólar, tanto em renda fixa quanto em ativos de renda variável, obtendo assim uma remuneração provavelmente bem maior em reais. Mostrando alguns investimentos bem simples que você poderia fazer no mercado norte-americano, mesmo sem ter um conhecimento aprofundado sobre o mercado norte-americano, você poderia ter investido no principal índice dos Estados Unidos, que é o S&P 500, que nada mais é do que uma carteira teórica com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você investisse nesse índice, você estaria exposto a algumas das maiores empresas do mundo. A exemplo, eu posso citar a Apple, a Amazon, Google, Microsoft, Tesla. Bom, você já entendeu que não seria um mau negócio se tornar sócio dessas empresas. Mas para aqueles investidores que ainda estão começando e não gostam muito da ideia da renda variável, ou melhor, do risco de desvalorização dos seus investimentos, os investimentos de renda fixa seriam então uma excelente alternativa. E tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são bem parecidos em matéria de investimento. Isso porque o Brasil, quando desenvolveu seu mercado financeiro, se inspirou no mercado financeiro norte-americano, para não dizer que copiou. Aqui, enquanto nós temos o Tesouro Direto, que é onde nós emprestamos dinheiro para o governo via títulos públicos, lá nós temos o Treasury Direct, ou os Treasuries, que são os títulos públicos norte-americanos, considerados os mais seguros do mundo. Temos também na renda fixa americana os bondes corporativos, que são títulos de dívida de empresas de boa reputação. Seria semelhante a uma debenture de uma grande empresa aqui no Brasil, mas com um risco ainda menor, já que lá nós temos empresas muito maiores e mais sólidas. Além disso, temos também os CDs, que basicamente são certificados de depósito, que seria o equivalente aos CDBs aqui do Brasil, mas emitidos por bancos internacionais muito maiores. E temos também contas remuneradas ou ETFs de renda fixa internacional. Quando falamos de rentabilidade, é natural que um emissor de dívida mais seguro ofereça um retorno menor do que um emissor de dívida menos seguro. Então os treasuries tendem a prometer uma taxa de juros menor do que os títulos públicos brasileiros, isso é natural. E o mesmo vale para os demais títulos de renda fixa dos Estados Unidos. Porém, vamos lembrar que ainda teria a variação do dólar contra o real. E, por exemplo, não existe nenhum tipo de investimento na renda fixa brasileira que tenha batido a valorização do dólar contra o real mais a rentabilidade da renda fixa em dólar nos últimos 12 meses. Se considerarmos a valorização do dólar contra o real nesses 12 meses, foi 18,4%. Além disso, a renda fixa em dólar hoje paga tranquilamente 5% ao ano. Então, 18,4% mais 5% daria tranquilamente 23% de rentabilidade. Isso considerando investimentos de baixíssimo risco lá no exterior. E se o seu argumento para não dolarizar parte do seu patrimônio for, por exemplo, que você pretende morar para sempre aqui no Brasil, que você gosta do Brasil, vamos lembrar que no seu dia a dia é mais provável que você tenha coisas de fora do Brasil do que coisas brasileiras, desenvolvidas dentro do Brasil. Provavelmente o celular ou o computador que você está utilizando para assistir esse vídeo é a prova disso. É de uma empresa fora do Brasil. E se por acaso não for, eu tenho certeza que existem componentes desse aparelho que foram desenvolvidos fora do Brasil. Então, meu amigo, se você não tiver dinheiro em dólar, sinto lhe informar, mas você infelizmente ficará mais pobre em poder de compra com o tempo. Agora você me pergunta, Marco, mas como que eu faço para investir em uma moeda forte, em renda fixa em dólar, em ativos de renda variável em dólar, nas maiores empresas do mundo? Para isso eu preparei um vídeo exclusivo e totalmente gratuito para você, e você pode acessar esse vídeo simplesmente clicando aqui embaixo no primeiro link da descrição. Lá você vai aprender como investir na prática em uma moeda forte, em ativos dolarizados, que provavelmente terão um bom desempenho no longo prazo. Agora, falando sério, que os meus investimentos dolarizados renderam na minha carteira nos últimos 12 meses foi bem mais do que a minha carteira de investimentos brasileira. Então, se eu fosse você, eu realmente começaria a aprender sobre os investimentos dolarizados, porque isso realmente pode salvar a sua vida financeira. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, pelo menos até aqui, e nos vemos no vídeo que eu preparei para você aqui embaixo. Mas não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. Agora, sem mais delongas, clique aqui embaixo e continuaremos a nossa aula.